Olá! Vamos começar hoje uma conversa sobre bem-estar financeiro. E para começar, a gente vai direto no coração do assunto, a mentalidade. Sabe aqueles grandes sonhos de vida? A casa própria, um carro legal, uma aposentadoria tranquila? Muita gente tem esses sonhos, mas parece que tem sempre alguma coisa travando o caminho. Hoje, a gente vai descobrir juntos o que é essa coisa. E vamos começar quebrando um mito. A primeira crença que a gente precisa deixar para trás é aquela ideia de que um salário maior resolveria todos os problemas. É um pensamento quase universal, né? Se eu ganhasse mais, nossa, minha vida estaria resolvida. Só que a realidade, ela é bem mais complicada que isso. E olha, os números provam isso. Uma pesquisa de alguns anos atrás mostrou um dado que acende um super alerta. 63% das famílias brasileiras estavam endividadas. Isso mostra uma coisa muito importante. O problema talvez não seja o quanto de dinheiro entra, mas como a gente lida com esse dinheiro. Porque um salário maior sem a mentalidade certa pode acabar significando só dívidas maiores. E para a gente entender essa dinâmica de um jeito bem simples, vamos lembrar de uma história que com certeza todo mundo aqui conhece. Ela é uma metáfora perfeita para duas maneiras totalmente diferentes de enxergar a vida, o trabalho e, claro, o dinheiro. O cenário é o verão, sol brilhando, de um lado a cigarra totalmente despreocupada, só cantando, curtindo o momento, do outro a formiga, super focada, trabalhando sem parar, juntando comida para o futuro. São duas filosofias de vida completamente opostas em ação. A cigarra olhava para a formiga e, sinceramente, não entendia nada. Para ela, o verão foi feito para ser vivido, agora. Para que gastar um dia de sol perfeito trabalhando? O futuro era uma coisa lá longe, uma preocupação para depois. Já a formiga tinha outra visão. Ela sabia que o esforço de hoje era a tranquilidade de amanhã. O inverno não era uma talvez, era uma certeza. E para ela, estar preparada não era uma escolha, era uma necessidade absoluta. E como era de se esperar, o inverno chegou. E chegou com tudo: frio, escassez. Foi nesse momento que a diferença entre as duas mentalidades ficou dolorosamente óbvia. A cigarra, que só viveu o presente, de repente se viu de frente com um futuro para o qual ela não tinha se preparado nem um pouco. E aqui está a grande lição para nossa vida. O inverno da fábula é uma metáfora perfeita para os imprevistos que todo mundo enfrenta. O carro que quebra, uma doença inesperada, a perda de um emprego ou até a chegada da aposentadoria. A questão nunca é se o inverno financeiro vai chegar, mas sim quando ele vai chegar. Essa história toda ajuda a gente a enxergar dois perfis financeiros muito comuns que existem por aí. Vamos dar uma olhada neles com calma e começar a refletir em qual desses perfis a gente se encaixa mais no dia a dia. Então, de um lado, a gente tem o perfil cigarra, que podemos chamar de tomador de recursos. É quem foca no agora, muitas vezes gasta sem muito controle e vive reagindo aos problemas, apagando incêndios financeiros. Do outro lado, o perfil formiga, o investidor de recursos. É alguém que, de forma consistente, poupa, planeja e vai construindo um futuro com mais segurança. Agir como a cigarra, mesmo sem perceber, acaba nos colocando numa série de armadilhas. São erros que, na prática, sabotam qualquer chance de construir patrimônio, não importa o quanto se ganhe. É hora de identificar essas armadilhas. Olha, essas armadilhas são clássicas. A primeira, não ter a menor ideia de para onde o dinheiro vai. É como dirigir um carro no escuro. A segunda, não ter um plano de longo prazo, ou seja, caminhar sem um destino. A terceira, que é crucial, ignorar as emergências. É viver sem um plano B, totalmente vulnerável. Depois vem a falta de uma estratégia para crescer e, por último, não dá prioridade para aquelas dívidas com juros altos, que são verdadeiros monstros devorando o orçamento. São esses os erros que criam aquele ciclo de estresse e não deixam a gente sair do lugar. Ok, então qual é a saída? Se ganhar mais não é a única resposta e é fundamental evitar essas armadilhas, para onde a gente vai? Bom, a solução está numa mudança de perspectiva, algo bem mais profundo do que simplesmente cortar gastos. É muito importante entender isso aqui. Ter educação financeira não é sobre se privar de tudo para juntar dinheiro. Nada disso. O grande objetivo é usar o dinheiro como uma ferramenta para construir uma vida com mais segurança, mais liberdade. É sobre ter a tranquilidade para aproveitar o hoje sem abrir mão do amanhã. E aqui está o ponto central de toda a nossa conversa. A verdadeira riqueza vem de hábitos, de disciplina e de uma visão de futuro. O salário, ele é só o ponto de partida. O que realmente define o sucesso financeiro são as pequenas decisões que a gente toma todos os dias.
São elas que constroem a segurança e que abrem as portas para as oportunidades. Para a gente começar essa jornada, um exercício simples, mas muito poderoso. Pegar um papel, uma caneta e escrever qual é o sonho financeiro mais importante. Ter essa clareza é o primeiro grande passo. E se preparem, porque na nossa próxima análise vamos fazer um teste prático para diagnosticar a saúde financeira atual de cada um. Um grande abraço e até a próxima!